Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. A todos vocês que estão vendo esse vídeo. Eu quis gravar hoje no intuito de compartilhar com vocês um estudo, tá? Um estudo que eu acho muito importante a respeito dos dias atuais que a gente está vivendo, não é? É a respeito da volta de Cristo e do tempo na linha cronológica em que a gente está vivendo, tá? Já faz, na verdade, é bastante comum a gente ver por aí nas ruas, nas redes sociais, vários cristãos falar, sempre dizerem por aí, não, que Jesus está voltando, se arrependam, ele logo vai chegar e tudo mais. E o intuito desse estudo aqui é para dizer que pelo menos dessa vez é verdade, tá? A gente está realmente no tempo de cumprimentos de profecias bíblicas, tá? E que está na iminência mesmo da volta de Cristo. É o que a gente vai apontar e abordar tudo isso a respeito de hoje, tá bom? Eu vou deixar junto um documento, tá? Escrito. Eu vou usar esse documento para acompanhar o estudo, tá? Mas aí você, se quiser baixar ele também para ler depois, eu vou deixar ele junto aí para você poder baixar, beleza? E a gente vai acompanhar fazendo a leitura e defendendo cada ponto que a gente vai dizer aqui hoje, tá bom? Deixa eu ver, eu já estou com o documento aberto aqui. Então, o que a gente tem de diferente de antigamente para hoje, que sempre se diz a respeito da volta de Cristo, é que desde 2019 até os momentos atuais, a razão para de fato acreditar que a gente está presenciando o cumprimento dos dias finais e do estabelecimento do reino de Deus, tá? O primeiro ponto que a gente vai abordar é quando Jesus disse a respeito dos princípios das dores. Jesus já havia dito em suas admoestações que nos tempos finais haveria sinais de princípios das dores que marcariam o início das tribulações. Isso aqui está em Mateus 24, versículos 6 ao 8, tá? E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são só o princípio de dores. Então aqui Jesus está dando um panorama de que vai acontecer várias coisas, né? Falou de fomes, pestes, terremotos em vários lugares, e que isso vai ser recém o princípio, né? Que vai dar o início ali, o start, princípios das dores. Tem gente aí que vai correlacionar com dores de parto de quem está grávida, né? Que a cada vez mais aquelas, como se chama, convulsões vão acontecendo em menos espaço de tempo e cada vez mais intensas, anunciando a chegada do bebê. Da mesma forma, a Terra e a sociedade, as coisas, os sinais que vão acontecendo, eles dão sinais a respeito da volta de Jesus Cristo. A gente vai ver esses sinais na sociedade e também na Terra se cumprindo, demonstrando que a gente está realmente no tempo que Jesus está mesmo para voltar. Tá bom, pessoal? Vamos falar aqui então a respeito desse versículo. Note que Jesus aponta sinais de prelúdio dos tempos finais. Estes são as guerras, fomes, pestes e terremotos. Para defender cada ponto, antes é necessário destacar que desde que o mundo é mundo, houve cada uma dessas pragas e acontecimentos. A gente sabe aí, pelos relatos históricos, de que sempre houve doenças, guerras, conflitos e pestes, né? Desde Jesus, época do Egito, até antes disso, né? E nem por isso fazia parte do tempo do fim, né? Por isso, para os tempos finais, é importante entender que todos estes aconteceriam em curto espaço de tempo ou ao mesmo tempo, e em alta intensidade. Vamos defender agora ponto por ponto. Então, isso quer dizer que as guerras, pestes e terremotos, elas aconteceriam de uma para outra em um curto espaço de tempo e em alta intensidade, tais quais a gente vê acontecendo no mundo atual, entendeu? Primeiro a gente vai falar de guerras. É evidente que desde a antiguidade sempre houve guerras, mas é importante notar que, justamente nos últimos anos, houve um aumento significativo. Listando os conflitos que a gente tem desde 2019, a gente teve bastante, né? De conflitos quentes, a gente teve a Rússia e a Ucrânia,
que isso se alastra ainda até hoje, nos dias atuais. Israel e Palestina, né? Que na verdade já é um conflito mais de antigamente, entendeu? Desde 1900 e não lembro, mas que se intensificou agora nos últimos dias, de 2020 para cá, né? 2020 não, desde quando Hamas fez aquele ataque lá em Israel, né? E, além disso, além desses dois conflitos principais, que são conflitos realmente armados e bem pesados, envolvendo mísseis e armamentos pesados de guerra, a gente tem tensões militares, tais como a gente teve nos tempos passados, recentes, China e Taiwan, que a China fazia exercícios militares ao redor de Taiwan e os Estados Unidos ficavam ali de olho, né? Índia e Paquistão, que chegaram a declarar guerra, não sei como é que ficou ainda. Coreia do Sul, Coreia do Norte, que esse já é um conflito já desde antigamente também, desde a Guerra das Coreias, né? Mas que até hoje nunca houve assim uma paz definitiva, houve só um cessar-fogo, né? E agora, mais recente ainda, Estados Unidos e Venezuela, né? Onde o presidente americano ele se coloca meio que contra o presidente da Venezuela, o Maduro, né? E tem vídeos agora na internet derrubando barcos e coisas, né? Vale lembrar que, além de nação contra nação, temos também guerras civis e gerais, como aconteceu no Líbano, no Nepal, grupos terroristas e facções criminosas. Guerras, se a gente pensar em nação contra nação, são essas que eu listei. Mas se a gente pensar em conflitos com armas ou talvez até brigas, perseguições, a gente vai lembrar também do Líbano, a perseguição que aconteceu contra os cristãos, né? Que há vários vídeos de pessoas armadas amarrando as outras pessoas, né, vídeos que circularam pela internet. No Nepal, a revolta recente que teve, que eles até expulsaram o governo. Os grupos terroristas, aqui no Brasil a gente tem as facções criminosas, né, que se apoderiam de bairros, de casas, e tem o seu poder por todo o território nacional, né, que perseguem a população. Se a gente ver por guerras num contexto mais generalizado, isso é algo que aborda mais ou menos o mundo inteiro. Isso só é pouco afetado em poucos lugares, não é? Ademais, as principais guerras não englobam só um país contra o outro, no caso da Rússia e Ucrânia. Ficam diretamente envolvidos a Europa, Estados Unidos, China e Coreia do Norte. A gente sabe que a Coreia do Norte enviou soldados para lutar a favor da Rússia, né? Os Estados Unidos ele intermedia o acordo, pelo menos na época do Joe Biden, né? Estava mais a favor do lado do Zelensky. Agora com o Trump ele fica ali mais no meio, só que puxando um pouco mais para o lado da Rússia, não é? Para tentar apaziguar. Nisso a China também, que envia drones a favor da Rússia. Os Estados Unidos, que teve uma entrevista, se não me engano, uma menina pedindo para o Trump para enviar mísseis para a Ucrânia, não é? A Europa, que a Ucrânia não engloba só a Ucrânia, né, mas envolve toda a Europa. A gente vê países como França e as demais discutindo, né, tentando mediar um acordo de paz, né? E no caso de Israel e Palestina, os países que também se envolvem diretamente, que não é só Israel e Palestina, está no meio ali os Estados Unidos, está no meio o Líbano, está no meio a Gaza, né, a Síria e mais recentemente o Irã, né, que lançou vários ataques contra Israel. E culminou, né, com o presidente americano mandando uma bomba teoricamente, o que seria a usina de enriquecimento de urânio, né, porque estaria fazendo uma bomba atômica, não é? Seguindo então adiante, vale também ressaltar que as guerras atuais acontecem em maior escala e maior poder destrutivo do que em tempos passados. Isso comparando os tempos atuais com antigamente, né? Causando ruínas e devastação, com mísseis e ogivas nucleares, porta-aviões, drones e equipamentos sofisticados de guerra. Analisando de uma perspectiva pessoal, desde a Primeira Guerra Mundial, as guerras do mundo começaram a aumentar e a se intensificar. O poder militar engrandeceu e houve mais conflitos no mundo desde então, comparado a antes, e agora em 2019 se intensificou novamente. Então, analisando, isso é uma opinião minha, tá? Que antes da Primeira Guerra Mundial, que a gente para pensar, não foi algo tão distante assim, né? Foi uns 110 anos, se não me engano, né? Ou menos que isso. Eu não tenho aqui o número exato, né? Mas é coisa de 100 anos atrás, não é algo de 500, 1000 anos, né? Mas os conflitos antes a esse
eram conflitos que não eram tão pesados. As pessoas no máximo tinham algo semelhante a uma arma e conflitos corpo a corpo, né? A partir da Primeira Guerra Mundial, que houve o aumento de tecnologia para conflitos mais pesados. A partir dali, que os poderios militares eles aumentaram o poder de destruição para ter mais mísseis e coisas, e isso seria um sinal de que haveria guerras mais pesadas apontando para o tempo do fim, né? Isso a respeito das guerras. E as fomes, a respeito da fome, não temos muitas notícias sobre, porque justamente a fome é algo que entrou na nossa rotina e os meios de comunicação já não noticiam muito. Mas em alguns países africanos ainda é um fato a fome, né? Devido à sua baixa economia. Alguns países como o Iêmen, afetados pela guerra, como a faixa de Gaza, e sem falar também dos países mais comunistas, né? Como Cuba, Venezuela, Nicarágua, onde, apesar de ter comida, fica pouco acessível para a população, ela fica racionada, não é? Se considerarmos também a pobreza como fome, a lista fica ainda mais generalizada, né? Porque pobreza ela impacta diretamente, né? no quesito da fome. Então falamos de guerras, falamos de fomes, agora a gente vai falar de pestes. A peste é outra praga que ficou abafada na cortina da rotina. Vamos parar para pensar um pouco. Se você comparar com o seu avô, que viveu há 50 anos atrás, ou até um pouco mais de tempo, com que tipos de doenças e pestes você aí tem que conviver comparado ao seu avô? Ou talvez com alguma pessoa de 100, 150 anos atrás. Com a debilitação do ser humano atual, o homem está bem mais suscetível a enfermidades do que no passado, e o número de doenças na sociedade aumentou em relação a antigamente. Hoje o homem precisa conviver com câncer, com gripe, com DST, com febre amarela, doença do AME, doenças cardiovasculares, enfim, uma lista gigante. E além também dos surtos globais que a gente teve. Anteriormente, em épocas passadas, a gente teve, né, como a gripe espanhola, peste negra, tuberculose, que são surtos mais antigos, mas que não chegaram a se alastrar pelo mundo inteiro. As mais recentes, a gente tem a Covid, essa sim foi a nível mundial, é uma peste que atacou o mundo inteiro e não houve país no mundo que não foi afetado, né, pela Covid. E os outros tipos de surtos, né, que a gente teve ao longo da história, mas só que mais recentemente, como a H1N1, a febre amarela, o ebola, né? As pestes se tornaram tão normais na sociedade que se tornou lei mundialmente cumprir um calendário de vacinas e inoculações. Nos dias atuais, o ser humano, a partir do momento que nasce até a fase adulta, precisa tomar vacinas para gripe, para febre amarela, para Covid, entre outras. Isso denota que o nosso corpo está muito mais fragilizado do que há tempos passados, né? Logo, a gente está suscetível a muito mais doenças do que era antigamente. E isso se cumpre no quesito da peste, né? A gente está suscetível a muito mais enfermidades, né? Se considerarmos peste tudo aquilo que contamina ou causa danos à saúde, adiciona-se também os alimentos transgênicos, né? Poluição do ar, industrializados, remédios, entre outros. Isso é outra coisa. Quando o ser humano deixou de consumir um alimento que é meio natural, não totalmente, isso aos poucos vai debilitando a nossa saúde também. Em conluio também com o sedentarismo, isso ocasionou uma proliferação maior das pestes e doenças que a gente tem na sociedade, não é? Além do mais, a respeito do surto mundial recente, a peste do Covid ocasionou recolhimento da sociedade, imposições governamentais, exigência de vacinas, que além de não curar, não foi produzida e testada adequadamente, né? Trazendo casos de tromboses, mal súbitos, AVC, entre outros. A gente vê casos de doutores se manifestando aí nas redes sociais, doutores cardiovasculares, doutores de outras áreas, que são contra essas vacinas da Covid, inclusive que recomendam as pessoas não tomar. Na época em que estava, o governo ele fazia uma propaganda pesada em cima dessas vacinas, né? E as pessoas iam aos montes tomar nos postos, e só depois que os problemas vieram aparecer, né?
Falamos de guerras, falamos de fomes, falamos de pestes. Agora a gente vai falar de terremotos. A palavra original no texto é no grego, seismos, no dicionário Strong, né? Que segundo o dicionário Strong, além de significar terremotos, também engloba tempestades e agitações. Se pararmos para pensar, quantos desastres naturais têm acontecido nos últimos anos? Citando alguns de cabeça, eu estou falando de recente, tá? Temos o terremoto no México, no Japão, nos países asiáticos que registram. Enchentes em Petrópolis, essas que teve agora há pouco. Rio Grande do Sul, isso agora foi bem recente, se não me engano, foi ano passado, né? Enchentes que afetou um estado inteiro e gerou ajuda humanitária de vários lugares, vários países, né? As enchentes no Texas, tempestades de areia no Brasil, tempestades na China, os furacões que houve nos Estados Unidos, né? Se não me engano, teve dois, esses que passaram. Erupções vulcânicas em La Palma, na Espanha, na Islândia, na Itália, na Indonésia e no Japão. Além de ter chuvas e enchentes nos desertos mais áridos do planeta, no caso do Marrocos, onde no deserto que quase nunca chovia, tem registros e imagens de alagamento nesses lugares, não é? Isso quer dizer o quê? Que a própria Terra ela tem avisado com acontecimentos naturais que está próxima à vinda de Cristo. Afinal, o próprio Jesus falou que haveria fomes, pestes e terremotos em vários lugares, e além de guerras e de rumores de guerras, não é? Agora a gente vai defender um ponto que é sobre a marca da besta. A gente vai ler aqui Apocalipse 13, do 16 ao 17, tá? Apocalipse 13, 16 e 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui então, no livro de Apocalipse, relata que nos tempos da volta de Cristo, seria imposto à população que se submetesse à marca da besta. Senão não poderiam comprar nem vender, não é? Gradativamente, os governos mundiais vêm preparando a população para essa implementação da marca. Por exemplo, desde a época da pandemia, quem não era vacinado perdia benefícios e perdia empregos. A gente via relatos nas redes sociais de pessoas que eram mandadas embora do seu trabalho, não podiam embarcar em voos se não prestassem, né, o documento atestado de vacinação, né? Não podia viajar, entrar em certos lugares e era necessário apresentar a vacinação. Agora vemos o mundo agindo de acordo para manipular o cidadão, criando identidades digitais, que nem foi agora recente no Reino Unido, onde a pessoa não vai poder trabalhar se não tiver esse ID digital, e moedas digitais, como por exemplo aqui no Brasil vai ser implementado, no caso do Drex, um dinheiro que ele não está na sua mão, e para você usar você precisa se enquadrar em tudo que o governo vai exigir. O Drex é um projeto de moeda centralizada, digitalmente centralizada no Brasil, que vai ser como se você tivesse dinheiro no banco e o dinheiro físico ele vai acabar. E para você se enquadrar, o governo ele vai exigir que você esteja de acordo com tudo no sistema. Eu não vi notícias a respeito disso, mas o que impede, né? Para você poder usar o Drex, você vai ter que cumprir esses requisitos aí, você vai ter que estar inoculado, você vai ter que participar de ações do governo. E tudo que o governo te impõe, você vai ter que aceitar se quiser fazer parte do sistema financeiro do governo. Isso não só do Brasil. Aqui no Brasil, isso que se chama Drex é a CBDC, né? Na China já existe o CBDC e vocês podem ver como é o controle da população na China, não é? Sendo assim, um exemplo de como um indivíduo precisa se submeter às vontades do governo. Assim vai ser a marca da besta. As pessoas não vão poder pagar o aluguel, não vão poder ir no mercado, ou seja, não terão acesso ao sistema monetário, além da perseguição para aqueles que não quiserem se enquadrar, mantendo os tais isolados. Concluindo, o alerta principal é que o mundo inteiro está caminhando para isso, não só aqui no Brasil. As moedas CBDCs, identidades digitais,
e cumprimento de requisitos para se enquadrar no sistema e então se submeter à marca e o anticristo, né? Então, a respeito da marca da besta, a Bíblia ela vai relatar que pode ser um sinal na testa. Como é que está escrito aqui? Um sinal na testa, na mão direita. Seja um sinal na sua mão direita ou na sua testa, que tenha o nome, o número ou sinal da besta, né? E os governos mundiais, eles vêm se preparando para essa implementação. Logo, se você quiser fazer parte do sistema financeiro, um sistema digitalizado, é fácil o governo impor, falando, não, bota essa marquinha na tua mão ou na tua testa. E ainda existe a possibilidade de nem ser algo que fique tão na cara, porque a chave do inimigo, de Satanás, ainda vai ser o engano. A gente vai discutir isso mais para frente, né? Falamos de marca da besta, agora a gente vai falar da apostasia, tá? A gente vai ler aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, tá? Que diz assim: ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui está falando no caso do anticristo. Mas, deixando essa parte do anticristo, aqui diz que não será assim antes que venha a apostasia. Não é? A gente vai falar dela a respeito agora. E também, em Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso aqui está conectado, tá bom? Por quê? Se a gente vê aqui, outro sinal que vemos o cumprimento nos dias atuais é a apostasia. Enquanto, por um lado, a gente vê os cristãos em países que não são cristãos perseverando na sua fé, no meio das tribulações espalhando o evangelho, como é no caso de países muçulmanos e asiáticos, onde o cristianismo é fraco, né, e pouco difundido. A gente vê os nossos irmãos ali da Nigéria, da Síria, não é? Um pouco difundido ou até inexistente. Nesse ponto se cumpre a profecia de que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho às nações, e então virá o fim. Aqui no caso esse aqui, não é? O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Por outro lado, a gente vê o cumprimento da apostasia. Agora a gente vai falar da apostasia. Em países que já são ou já foram declaradamente cristãos. Aqui a gente vai ver o significado de apostasia. O significado é a negação e abandono da fé, né? É deixar de acreditar em Deus ou negar a sua fé em Deus. E também pode significar uma revolta contra Deus, uma afronta a Deus. Por isso que ele está interligado aqui, que sem que venha a apostasia e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse esfriamento do amor é justamente a perca da fé. E a revolta é contra Deus, não é? Então agora a gente vai começar a falar a respeito da apostasia em si. Né? A gente vai ver que esses dois versículos que a gente citou primeiro, o de Tessalonicenses e o de Mateus, eles vão se interligar. Porque em Tessalonicenses vai dizer, porque não será assim sem antes que venha a apostasia. E Mateus 24:12 vai dizer, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. O significado de apostasia é justamente a negação e abandono da fé. Ali que está o cumprimento de o amor de muitos vai se esfriar. Entendeu? E também a apostasia pode significar uma revolta, uma afronta para Deus. Né? O crescimento do declínio da fé e do temor de Deus em lugares como na Europa, na América Latina, lugares que antes foram declaradamente cristãos, a gente vê um decrescimento ou uma redução de pessoas que praticam a fé e que acreditam em Cristo. Entendeu? Na América Latina, na América do Norte também e afins, né? Com os jovens perdendo o contato com a igreja em relação a como era antigamente. Hoje, se a gente analisar no contexto geral, a atual geração de jovens, uma pouca porcentagem está envolvida com a igreja, enquanto a maioria, às vezes, só se diz cristão, mas não exerce a fé. É só um cristão de boca para fora, por assim dizer. Não acredita em Deus ou simplesmente não tem interesse porque está envolvido com as coisas do mundo,
preocupado com outras coisas, né? E também tem os que se envolvem ainda com feitiçarias, né? Mexe com macumba, com outras coisas, né? Isso acontece em maior parte com os jovens, porém com os demais cidadãos isso também é um número muito grande. Deus deixou de ser o Senhor e passou a ser só mais uma religião e não mais o único verdadeiro Deus. Se antes as pessoas tinham temor, tinham respeito para Deus, tinham verdadeira fé que era o único Deus, hoje o Deus passou a ser só mais uma religião. Né? Antes no que se dizia que era o Deus único e verdadeiro, agora se diz que não, as outras também tem Deus, Deus também está lá. Jesus não é só mais o único caminho, a verdade e a vida. Agora aquilo lá também chega lá, entendeu? Virou só mais uma religião e não é mais o único verdadeiro Deus. Com o afastamento do temor de Deus, o respeito a Deus, se tornou muito mais comum e até rotineiros pecados como o da idolatria, o adultério, a fornicação, a avareza, entre outras coisas. E ainda chega até o ponto que as pessoas acham normal realizar um procedimento de aborto, por exemplo. Quem está no mundo acha um direito de tirar a vida que está no ventre de um pobre coitado que não tem culpa de nada. E só para quem tem ideal, bem firmado na fé e bem firmado em Deus, que acha isso um absurdo. E quem defende isso hoje são poucas pessoas, né? E o mundo ele caminha justamente para essa apostasia, né? Para esse afastamento de Deus. E ainda como mencionado em Mateus 24:12, por causa do aumento dos pecados e das perseguições à fé, de muitos cristãos seria abalada. Do aumento do pecado e das perseguições, a fé de muitos cristãos seria abalada. Outro ponto a respeito da apostasia, agora é muito importante, né? É a afronta a Deus. As pessoas quererem afrontar a Deus. Podemos observar que em grandes eventos, shows de artistas famosos, em suas apresentações, eles fazem deboche de Deus e de Jesus Cristo. A gente vê isso se cumprindo muito na sociedade. E as pessoas simplesmente aplaudem isso. Alguns casos eu vou citar aqui para vocês, tem mais, né? Mas eu vou citar uns dos mais recentes e dos mais famosos aqui. Primeiro deles, ano passado, as Olimpíadas de Paris. Nas Olimpíadas de 2024 ficou famosa aquela imagem da Santa Ceia, que deturpa a santidade de Cristo. Colocou lá drag queens, figurino exibindo o corpo, aparecendo tudo, e um homem azul que quase pelado em cima da mesa. Então transformaram algo que era santo, a Santa Ceia, algo muito respeitado na fé, e colocaram algo profano e exibiram para o mundo inteiro, para as pessoas aplaudir. Isso foi nas Olimpíadas de Paris do ano passado, 2024, né? Falando também agora de shows de artistas famosos. Sempre houve bandas de rock mais dedicadas para o lado satânico, né? Isso não é de agora. Isso desde antigamente isso já tem na sociedade. Com imagens de demônios e várias coisas, né? Mas agora, a maioria dos artistas fazem essa referência ao ocultismo e às coisas demoníacas. Além de também muita profanação sexual envolvendo os seus shows. São alguns exemplos: a Lady Gaga, que a gente teve o show no Rio, a Madonna, a banda Bring Me The Horizon, que já é uma banda de metal mesmo, que teve lá em São Paulo, exibiu um ritual macabro. O The Weeknd, eu não conheço esse daí. O Sam Smith, que agora todos os seus shows, todos os seus clipes agora tem cunho de demônio, de vermelho. Os shows aqui da Lady Gaga, da Madonna que teve ali, de pura sexualização. E as pessoas vão em massa para cantar, de certa forma, adorar esse artista e a imagem que ele defende. Essa demonização e essa sexualização que as pessoas tanto aplaudem. Agora a gente vai falar também do carnaval. Convenhamos que o carnaval nunca foi uma festa saudável. Não é um lugar que um cristão deveria frequentar. Porém, se antes era só uma festa, que as pessoas iam para desfilar, para beber, com o desfile das escolas de samba, muita dança, muita música, né? Hoje virou uma completa depravação. A nudez que já tinha antes, ela ainda continua.
por santo, escrevi errado aqui. Por exemplo, o evento exalta o sexo. O evento, ele já desde antes, ele exaltava o sexo, né? Exibindo ali as dançarinas, sempre quase nuas, dançando ali nos desfiles, né? Na escola de samba. E passou também a exaltar as entidades. Não só o sexo, mas agora também passou para entidades. Nos dias atuais, nos carnavais recentes, você pode ver estruturas e fantasias de diabos, de demônios. Teve até uma escultura do Bafomé no Carnaval do Rio. Se pesquisar na internet vai achar. E entidades como Zé Pilintra, a Pombagira, esses outros, está tudo presente no Carnaval. E as pessoas se reúnem e dançam ao redor dessas entidades. É motivo de festa, né? E sem perceber ficam adorando elas. Assim como nos shows e eventos. E vamos lembrar também do episódio que fizeram, lembra? Daquele diabo ganhando de Jesus lá no Carnaval do Rio. Então quando as outras entidades aparecem, é para serem exaltadas, né? Para serem respeitadas. Mas se for para colocar Jesus no meio, ele tem que ser esculachado, né? O diabo tem que aparecer e vencer. Isso é pura apostasia. E as pessoas ainda vão nesse evento e gritam e fazem show e fazem festa ao redor disso aí. E isso acontece com a maioria. Tá? A gente tem o fenômeno da bolha social, a gente acha que a maioria é cristão e tudo, mas uma grande parte da sociedade ele vai nessas festas e dão ênfase para essas festas, né? Isso não acontece só no Brasil. Carnavais como o da Europa também fazem adoração a entidades, como aconteceu lá na França, em Toulouse. Não sei como é que se pronuncia o nome certo da cidade, mas que adoraram aquela tal entidade da Lilith, que teve lá na França também. Agora a gente vai falar também dos filmes e da mídia. A profanação do evangelho também acontece na mídia, com sátiras, piadas e provocações à fé cristã. Um exemplo que eu consigo citar é aquele filme que teve lá do Porta dos Fundos, o especial de Natal, onde fizeram um filme de Natal inteiro só para profanar a fé, para debochar de Cristo. Esse filme já tem um tempo que já existe. E não só esse filme, piadinhas de stand-up, outros filmes e outros lugares sempre gostam de fazer sátira e piadinhas para profanar a fé de Cristo. Isso ficou muito comum na sociedade. Então a gente vê a profanação nos filmes, no carnaval, em shows, em eventos, como foi no caso das Olimpíadas, e as pessoas simplesmente acham normal. Vão lá e batem palma. Entendeu? Agora, além disso, eventos como o Halloween, que é um evento voltado mesmo para o maligno, é celebrado com muito mais força comparado a antes. Antes, se no Halloween era só mais um feriado, hoje, no dia de Halloween, todo mundo sai para as ruas vestido de entidades e coisas macabras, para festejar por elas. Afinal, é dia das bruxas. Nas escolas, as crianças se vestem de figuras demoníacas. Até as crianças estão sendo entregues a demônios. Nas baladas, os jovens se entregam à libertinagem. E nas ruas o povo celebra com muita alegria, fantasiado de diabos, de demônios, de entidades, de qualquer coisa. Não é? Outro tópico que entra como apostasia é a gourmetização da fé. Mas antes de terminar de falar do Halloween, realmente, antes uma festa que era só mais um feriado, hoje virou uma festa a nível mundial. As pessoas, elas lembram do Halloween e falam, não, que eu vou fazer a fantasia do Halloween, eu vou colocar um negócio aqui. E algo celebrado com muito mais veemências. Até em escolas, criancinhas, os professores incentivam a fazer rituais de qualquer coisa. E ainda marcham na rua dando ênfase para essas coisas macabras. Mudando agora de assunto, outro tópico que entra como apostasia é a gourmetização da fé. Se já tem pouco cristão, ou ainda talvez metade dos cristãos que tem por aí, falando da sociedade como um todo, se pegar a sociedade inteira, talvez metade ainda seja cristão, pelo menos ainda aqui no Brasil. Existe a gourmetização da fé.
Com isso, as pessoas não se dirigem mais à igreja para aprender da palavra de Deus ou para se edificar na fé. Mas a proposta das igrejas atuais é de atrair as pessoas com coisas do mundo, como por exemplo uma balada gospel, uma tatuagem cristã, uma estrutura bonita para impressionar, um discurso teológico voltado para vitimização e prosperidade. Ah, você pecou, não tem problema, Deus vai te perdoar, coitadinho de você, né? Ou a pregação de prosperidade, não, que Deus vai te dar tudo o que você precisa, você é lindo, você é maravilhoso, você vai conseguir tudo o que você quer. As pessoas vão na igreja hoje só para ouvir isso. E deixando de lado a edificação espiritual e dando lugar para prazeres na carne, disfarçado de cristianismo, né? São estes os tipos de igrejas que mais atraem os jovens e os adultos atuais, enquanto as tradicionais, voltadas e preocupadas com o ensino bíblico, preocupadas com repreender o pecado, com a educação e valorização a respeito dos valores morais de Deus e do que Deus acha e do que Deus acha que é certo a gente praticar, estão cada vez mais vazias e sem interesse pelas pessoas. Não é mais aquela preocupação de saber do Evangelho. É mais de poder continuar nos prazeres do mundo, só que agora disfarçado de cristianismo. Vale também falar sobre as novas igrejas. Além dessas igrejas que se disfarçam, tem ainda as que vão um grau mais à frente. Que surgiram com teologias liberais. Agora não existe mais pecado. E com o evangelho distorcionado, tais igrejas, um exemplo é a igreja LGBT, que modificam as escrituras para despecar o pecado. Agora não tem mais problema, tá tudo certo. Agora isso mudou, né? E também o caso de influenciadores que afirmam defender o evangelho, mas ainda vendem conteúdo pornográfico e misturam o profano com o sagrado. Isso tem um caso aqui no Brasil de uma influenciadora que vende conteúdo de pornografia, mas ainda afirma ser evangélica. Isso é um caso, e também teve outro caso, que modificam as escrituras. Ainda tem pouca gente que defende as escrituras, a Bíblia, defendem a apologética e que defendem o verdadeiro evangelho. E dão uma pirueta em cima da Bíblia, modificam, e só para dizer que isso não é mais pecado, entendeu? Mas o Deus ele ainda continua o mesmo. E por isso a gente não pode cair no engano, porque a Bíblia já previu que haveria muito engano nos tempos finais. Isso é uma prova dessa apostasia. Isso faz até lembrar essa passagem. Vamos falar dessa passagem aqui. Aqui, ó. Mateus 24, 15 e 19. Quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Interpretações bíblicas sugerem que aqui se trata justamente quando o anticristo vier. Mas também cabe uma outra interpretação que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui, que é essa daqui, ó. Este lugar santo é o evangelho e a sua plena verdade. Porém que foi mudado para dar lugar à profanação. Por isso que o profano habitando em lugar santo. Tiraram o pecado e vestiram o pecado de luz e botaram lá junto com o lugar santo, né? Para dar lugar à profanação. Por isso a abominação do lugar santo. Quando isso acontecer, quem defende o evangelho puro e original vai sofrer perseguições. Por isso quem se posiciona com essas ideologias é perseguido de várias maneiras. Nos grandes centros, nas cidades, né, onde o povo se aglomera. Por isso que ele ainda vai falar logo o seguinte: ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque essa referência de amamentar refere-se a tentar converter alguém que é pequeno na fé, tipo um bebezinho na fé, que não entende. Porque quem é adulto, ele come alimento sólido.
Já alguém que é embasado na fé... Não, peraí. Ah, não. Quem é adulto e come alimento sólido já é alguém embasado na fé. Agora, aquela grávida que amamenta é como se fosse alguém tentando converter alguém, tentando dar aquele leitinho, aquele alimento simples, convertendo o evangelho. Então, ai das grávidas para tentar converter alguém que se entrega a essas libertinagens no mundo e é esse falso evangelho. Só quem tem o alimento sólido dentro de si, o conhecimento aprofundado das Escrituras, que não é levado por esse vento de doutrina, que sabe que se trata de uma profanação. Isso é a apostasia que se cumpre com muita intensidade nos dias atuais. Agora, depois de ter falado da apostasia, não é? Vamos falar das tribulações. Tribulação invisível e a tribulação normal, né? Junto com essa apostasia vem a tribulação. Essa sim é algo que acontece a nível mundial, porque ela afeta de formas diferentes cada região. A diferença é que em alguns lugares você vê acontecendo e em outros lugares não. Se em alguns lugares nós temos guerras e perseguições, como fica, por exemplo, aqui no Brasil, em países da América Latina, que a gente não vê, por exemplo, muçulmano com metralhadora invadindo casas, ou lá na Israel, lá na Ucrânia, que tem um conflito pesado acontecendo, né? Como fica aqui no Brasil e nos outros lugares, né? A verdade é que no mundo inteiro tem perseguição, principalmente contra os cristãos, em virtude da apostasia que a gente acabou de falar, por causa da fé que os cristãos verdadeiros defendem. A gente é blasfemado e difamado por acreditar e defender a Cristo e os preceitos verdadeiros de Deus. Por exemplo, sofre perseguição nas faculdades, nas escolas, nas ruas, entre outros. O ponto que eu quero chegar é que são tribulações diferentes que acontecem em cada lugar. Em alguns lugares acontece a guerra, outros lugares acontece a fome, outros lugares acontece a perseguição e em outros lugares ainda acontecem os desastres naturais. É bom ressaltar que isso daqui é importante. Isso não vai acontecer de forma grandiosa, mas sim de forma camuflada, e que as pessoas não vão nem perceber, ou não dar tanta bola. A gente vai abordar esse assunto mais tarde no tópico A Volta Surpresa, então não vai, apesar de Cristo ter falado que tudo isso ia acontecer, terremoto, fome, peste, guerra, perseguição, isso não vai estar tipo a sociedade pegando fogo. Não vai estar uma guerra generalizada, porque senão não vai se cumprir a volta surpresa de Cristo que ele determinou, no qual a gente vai abordar mais para frente, né? Mas para respaldar este tópico, aqui ele já fala: a tribulação invisível é justamente o que acontece nos pontos que abordamos na apostasia. É o tipo de tribulação que passa batido, e como as pessoas se mantêm distraídas, elas nem percebem, porque continuam indo nos seus trabalhos, marcando viagens, e nem percebem que isso acontece. Por outro lado, a tribulação visível é aquela que a gente pode ver mesmo ao redor do mundo e que percebemos quando a vemos. Exemplo disso são as perseguições aos cristãos, dos desastres naturais que aconteceram, que eu já citei antes, né? E as guerras que acontecem. Os exemplos que podemos citar dos últimos dias: os massacres dos cristãos na Síria, aquele de conflito com armados, com metralhadoras, que ficou muito famosos na rede social. E na Nigéria, agora recentemente, os cristãos na Nigéria, a gente vê as perseguições, inclusive tem gente em estádios de futebol que ergueram bandeiras para que salvassem a Nigéria, os cristãos na Nigéria. Na China também, o cristianismo é duramente monitorado pelo governo. E as igrejas só podem se reunir se adequarem aos requisitos do Partido Comunista Chinês. Tanto que é crescente o número de igrejas clandestinas na China. E os que são pegos são presos. Até tem igrejas no meio da China. Você vê ali alguns influencers nas redes sociais e mostram, não, aqui tem igreja católica na China, aqui tem igreja do tal na China. Mas as pregações que são pregadas lá, elas são monitoradas pelo governo. Eles cuidam muito do que você fala. Por isso ainda é muito crescente as igrejas que são clandestinas,
que se preocupam em mostrar tudo o que diz respeito ao Evangelho e o que foge ali do que o Partido Comunista impõe lá na China, né? E quem é pego ainda é preso. Essa é só uma notícia recente, né? De que vários cristãos na China agora estão presos por causa dessas igrejas clandestinas que querem fugir aí da repreensão do governo, né? De só pregar aquilo que o governo aprova. Em Israel, né? Tem muita igreja que paga pau para Israel, bota ali a bandeira, mas lá em Israel, cristãos são vaiados ao pregarem. E em países islâmicos são obrigados a renunciarem à sua fé. Ou ainda morrem, né? Se não renunciarem à fé. Isso daí já é normal, a gente já sabe, né? Não é normal, né? É algo que a gente já sabe só. E também as demais, como as guerras e desastres naturais, como vimos no tópico Princípios das Dores. Então, o mundo inteiro ele está realmente em tribulação. A diferença é que em alguns lugares a gente vê isso acontecer, porque são conflitos pesados que acontecem, e em outros a perseguição ela é uma perseguição camuflada, né, que acontece. Os cristãos que se posicionam, tomam postura para defender o evangelho, esses são vaiados, taxados como misóginos, que odeiam a sociedade. Lá na China, por exemplo, tem essa questão que eu acabei de falar, de ser aprovado pelo governo, né? A pregação que você vai dar. Nas faculdades aqui, o comunismo é muito implantado aqui nas faculdades, então se você for alguém que defende a vida, né? Diz não ao aborto, você é muito perseguido aqui, no caso, né? E seguindo então com o nosso estudo, resolvi separar aqui um tópico especial para falar dos cavaleiros do Apocalipse, que está escrito lá no livro de Apocalipse. A gente vai ver que eles se cumpriram nos dias atuais, desde 2020 para cá, né? 2019, 2020 para cá, até hoje então, né? A gente vai ler aqui Apocalipse, capítulo 6, dos versículos 1 a 8. Diz assim: E, havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais, que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E, havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal, dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais, que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Aqui algumas traduções vai dizer 1 denário, né, um dia de trabalho daquela época. E não danifiques o azeite e o vinho. E, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Tá bom, pessoal? Aqui, na verdade, eu não vou nem voltar para minha câmera. Eu vou deixar nesse texto aqui. Na verdade, eu vou reduzir ele um pouco aqui, para a gente acompanhar o desenrolar da interpretação desse texto e para vocês conseguirem ver aí, né? Tem o documento também, se você estiver vendo o documento, vai estar escrito tudo que eu vou dizer aqui na sequência. Então, considerado reservar um espaço para falar a respeito dos cavaleiros do Apocalipse e como eles remetem no cenário atual que acontece no mundo, que já coincidem o que está acontecendo. O primeiro cavaleiro, ele vem um cavalo branco. Ele vem com um arco e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso.
Primeiramente, a cor do cavalo é importante porque carrega o significado daquilo que o cavalo representa. A cor branca, no caso, né? Representa primeiramente paz e pureza. O branco, né? Não estou falando que é o significado do que está escrito, mas o branco a gente pensa, imagina, primeiro paz e pureza, né? Mas os 4 cavaleiros e as suas cores vêm para trazer opressão e maldição. Então esse branco não é para trazer paz, entendeu? Ele carrega um significado negativo. Então não é o lado positivo da cor que a gente vai ver. A gente vai ver o lado negativo de todas as cores. Então os cavaleiros eles vêm para trazer opressão e maldição. Portanto, essa cor branca não representa o seu bom significado, mas sim o seu significado ruim. E a cor branca, o seu significado ruim, representa a peste. A cor branca remete a hospitais, remete a doença, remete a jaleco, laboratórios, às áreas envolvendo a saúde. Este cavaleiro ele carrega um arco consigo. O arco ele é um instrumento de guerra, mas ele não vem para guerrear, ele não vem para causar a guerra, porque em vez de flechas ele ganhou foi uma coroa, que significa domínio e poder. Tudo isso vai apontar para a pandemia mundial do coronavírus. Ele vem chegando, vencendo e para vencer. A pandemia foi algo que se espalhou avassaladoramente pelo mundo inteiro, como nunca tinha conhecido antes. Não houve país no mundo que não foi afetado pelo Covid. Ao surto do Covid, a gente teve vários surtos na humanidade, desde a antiguidade até hoje. Mas o Covid foi realmente a peste que atingiu o mundo inteiro. Como dito aqui, não teve país no mundo que não foi afetado pelo Covid. Foi generalizado, todo mundo teve que conviver com o coronavírus. Ele vem chegando, vencendo para vencer, é isso. A coroa, ele não vinha com a coroa já. A coroa lhe foi dada, né? Aqui a gente vê, deixa eu ler aqui. Tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Então a coroa foi dada para ele, né? Depois que a doença atingiu o alcance global, foi dado poder para as autoridades fazerem perseguições à população. Porque antes da doença não tinha desculpa para isso, né? As autoridades elas aplicavam uma certa repressão nas pessoas com impostos e afins, mas só depois do Covid que ficou muito evidente que os governos eles exigiram várias coisas da população e aplicar uma opressão em cima disso, né? Somente depois, antes eles não tinham desculpa para isso, né? E somente depois que através de ordenanças da Organização Mundial da Saúde, os países acataram por causa do surto e foi exigido não circular na rua, usar a máscara, cancelar o direito de viajar, exigir o cumprimento de vacinação e entre outros. Em algumas cidades aqui do Brasil as pessoas não podiam sair da cidade. Tinham postos policiais que obrigavam as pessoas a ficarem dentro das cidades, né? E ainda fora toda aquela propaganda de ficar em casa, não se misturar em público, não ter toque. Lembra, teve até meme de pessoas indo no mercado vestidas de roupa de mergulho, com um balde na cabeça. Certamente alguns de vocês já viram alguns desses memes. Foi algo que abalou o mundo inteiro como nunca abalou antes. Não teve, pelo menos no meu conhecimento, não teve outro surto global do tamanho dessa escala. Outro ponto agora são as vacinas. Somente agora, anos depois, foi descoberto que na verdade as vacinas foram poucos testadas e causaram danos à saúde de quem tomou, aumentando o número de casos posteriores de trombose, de infarto, de AVC, pessoas tendo mal súbito depois de terem sido inoculadas e mais coisas, né? Mas no tempo em que foi lançada, quem se recusava a tomar era perseguido de muitas formas. Socialmente, quando as pessoas viam com maus olhos quem não era tomado, as pessoas passavam longe e ainda falava mal daquelas pessoas.
olhavam com maus olhos os não vacinados e mandavam xingamentos e diziam que eram negligentes. Isso no trabalho, né? No trabalho, em qualquer lugar. No trabalho, quem não fosse vacinado perdia o emprego. E viajando era exigido o comprovante de vacinação. Isso não é de agora, né? Já desde sempre tem a questão da febre amarela, né? Exigido o comprovante. Mas agora ainda em alguns lugares é exigido, não sei se agora ainda é exigido, né? Mas, por exemplo, para viajar fora do país era exigido o do Covid, né? E, semelhantemente, uma vacina perfura o corpo. Agora a gente vai falar do arco. Uma vacina, ela perfura o corpo assim como uma flecha disparada de um arco. É pontiaguda, né? Mas diferente de uma flecha tradicional, que é disparada em uma guerra, aquele troço grande assim, e é disparada para perfurar para causar dor em uma guerra, esta flecha foi disparada em um cenário de poder e dominância. Por isso que foi dada uma coroa em vez das flechas. Porque foi disparado com autoridade e dominância, exigindo que cumprisse o calendário de vacinação, né? Logo em seguida, temos o cavalo vermelho. Então, a gente ficou claro que o primeiro cavalo é a peste. E foi esse surto global que teve da Covid. Logo em seguida, temos o cavalo vermelho, no qual recebeu a espada e a missão de tirar a paz da terra. Nisso já sabemos que se trata da guerra. E passando para a linha do tempo, logo depois do surto do Covid, primeiro tivemos o surto do Covid, começou o conflito na Ucrânia. Conflito que alcançou influência global. E desde o dia que começou a guerra até o dia de hoje, mais conflitos diretos e indiretos aconteceram. Então, logo depois do surto da Covid, começou o conflito da Ucrânia. Que nem primeiro veio o Cavaleiro da Peste, depois o Cavaleiro da Guerra. E não só o conflito da Ucrânia, logo depois dele começou os outros, né? Como, por exemplo, deixa eu ver, onde é que eu parei aqui? Mais conflitos diretos e indiretos aconteceram, tais como Jesus disse sobre guerras e rumores de guerras. Como, por exemplo, Israel e o Oriente Médio, sendo um conflito que engloba muitos países e até ocorrências mais violentas, que nem eu já mencionei antes. E no mais tensões militares, como é o caso dos Estados Unidos e a Venezuela, a China e o Taiwan, as Coreias, né, Coreia do Sul, Coreia do Norte, a Índia e o Paquistão, que teve recentemente. Né? Então essas são as guerras. Logo depois do Covid, começou a intensificar as guerras, e que a gente tem ainda até hoje. Até teve o acordo de paz firmado recentemente, mas já voltaram para a guerra de novo, né? Ignoraram o acordo de paz. Em seguida temos o cavalo preto, com a sua balança, e a voz que diz, uma medida de trigo por um denário, que na verdade está um dinheiro, né? Nessa tradução, mas em algumas traduções está escrito denário. E 3 medidas de cevada por um denário. Interpretações bíblicas sugerem que isso se trata da fome. Um denário equivale a um dia de trabalho. E com isso você pode comprar uma medida de trigo, que é uma comida com mais substância, ou 3 medidas de cevada, que é uma comida de qualidade inferior. Esse cavalo vem como resultado dos 2 primeiros cavaleiros, a peste e a guerra. Lembra que causou problemas na economia, primeiro a Covid? E a guerra também causa problemas em economia, não só nos países que estão envolvidos, mas no âmbito geral mundial. Causaram uma inflação mundial. Os alimentos no mercado, não importa o lugar do mundo, em comparação a 5 anos atrás, estão muito mais caros. Muito mais caros. Os alimentos ficaram mais caros, tal qual está acontecendo. Sendo assim, a maioria das pessoas tem que trabalhar muito somente para sobreviver, no caso as mais pobres, né? As que são mais de funcionários, assim, né? Vale lembrar também que na época da pandemia, havia vídeos em mercados com prateleiras vazias circulando na internet. Isso não chegou a acontecer aqui no Brasil, mas já tinha vídeos circulando na internet de mercados lá na Europa e outros lugares com as prateleiras vazias. Quem lembra dessa época já deve ter visto. Então, ainda gostaria de adicionar que, na minha interpretação, isso tem significado espiritual. No caso aqui, falando do cavaleiro
preto, né, desse da balança. Então, além desse significado da inflação, ele carrega um outro significado espiritual, que eu vou dizer para vocês. Se o conhecimento da palavra de Deus é um alimento espiritual para a gente, isso também está em escassez. Já que se você quiser se alimentar de um alimento sólido, aprofundado, se você quer conhecer de verdade a Bíblia, e entender tudo que envolve ela e estar bem aprofundado no conhecimento de Deus, na grande maioria das vezes você precisa comprar um curso de pessoas que vendem o conhecimento do Evangelho. Sendo assim, uma medida de trigo por um denário. E se preferir não fazer o pagamento, não quiser comprar um curso, o conteúdo gratuito, porque tem o gratuito que circula, né? É como a cevada, que alimenta pouco e não cresce, não progride na fé. Entendeu? Então a gente tem o trigo e a cevada. O trigo, que é aquele alimento com substância, que te alimenta. Se você quiser aprender algo aprofundado da Bíblia, os pastores e profetas que têm esse conhecimento, eles te vendem. Você tem que pagar para ter o conhecimento aprofundado de Deus. E o alimento que é de graça, a cevada, é algo inferior. Por isso, a cevada, deixa eu ver, um denário por 3 medidas de cevada e 1 denário por 1 medida de trigo. Então, além do significado físico da inflação, tem esse significado espiritual. E por último, temos o cavalo amarelo. Não é o por último, né? Deixa eu ver. Não, é o último sim. Por último, temos o cavalo amarelo, que dependendo da tradução ele muda de cor. Por exemplo, esverdeado, dependendo da tradução ele vai mudar de cor, né? Nesse caso ele é amarelo, né? Nessa tradução. Nesse caso ele é amarelo. Amarelo, putz, abri aqui um negócio aqui e fechei. Mas em outras traduções ele é de cor esverdeado. E ele pode mudar ainda em outras traduções, né? Este cavalo, diferente dos outros 3 que a gente viu, ele tem um nome. Se chama Morte, e ainda o inferno acompanha ele. Este claramente se trata da missão de matar. Ele vem com a missão de matar. Foi dado o poder para ele matar 1/4 das pessoas da Terra. Ou seja, de 4 pessoas, uma vai morrer. Na linha cronológica, que eu acredito, né, que eu defendo, esse ainda é o único cavalo que ainda não aconteceu, de verdade. Os demais já apareceram para sua missão na Terra. E ainda mais, chegados os 3, em nenhum momento é relatado que eles vão embora. Entendeu? Os resquícios dos cavalos ainda estão presentes na nossa sociedade, né? Tanto é que, por exemplo, agora teve o Tribunal de Santa Catarina, que absolveu a família que não quis vacinar a criança, mas que o Ministério Público estava perseguindo a família, querendo obrigar ela a vacinar o filho. Teve essa notícia que teve agora recentemente, que a gente acompanhou, né? Felizmente, dessa vez, a justiça prevaleceu, né? O tribunal decidiu que não é obrigatório, né? Mas o Ministério Público, o governo, ele ainda mantém essa opressão e exige que as pessoas cumpram esse calendário. A inflação ainda continua, os alimentos ainda estão caros nas prateleiras, as pessoas ainda vendem o evangelho, o alimento sólido, aquele que edifica, você ainda precisa botar ali os dadozinhos do teu cartão. E a guerra continua até hoje. A Rússia e a Ucrânia ainda estão lá, um contra o outro. Israel e a Palestina teve acordo de paz, mas parece que não seguiram, ainda estão um contra o outro, e as guerras ainda continuam, não é? Em nenhum momento é relatado que esses vão embora. Pelo contrário, o cavalo preto ele ainda vai confirmar mais o propósito de cada um, para que venham ainda com mais força. Então, além do cavalo preto, ele intensificar a força dos outros cavalos, ele ainda vai confirmar o que esses cavalos são, para que venham ainda com mais força. Você vai ver que está escrito, para que matem, foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra, aqui no versículo 8.
para matar a quarta parte da terra com espada, no caso guerra, o cavalo vermelho, com fome, o cavalo preto, com a peste, o cavalo branco, e com as feras da terra. Aqui no caso ele vai se dizer de si próprio, né, o cavalo preto. Feras da terra, a gente pode lembrar do próprio ser humano, porque segundo a tradução, o feras da terra, a gente vai ver aqui, ele está escrito aqui, não me lembro aqui agora, mas eu vou ler aqui. E ainda si próprio, com as feras da terra, ele vai se dizer de si próprio o cavalo preto. Algumas traduções nesse versículo 8 traduzem peste como mortandade. Em algumas Bíblias, em vez de peste, vai estar escrito mortandade. Porém, a maioria das traduções traduz como peste mesmo. E se você prestar atenção, a sentença vai dizer matará com mortandade. Nessas traduções, que está escrito mortandade, como é que você vai matar com morte? Como que você mata com morte? Se nos outros diz que matará com fome, com espada, como que você vai matar com morte? Mas se você pensar em mortandade como uma doença ou uma peste, faz sentido tratá-la como peste. Matar com uma peste é matar com uma doença. Então faz sentido traduzir como uma peste. E na maioria das Bíblias está escrito mesmo peste. Entendeu? E quando o cavalo preto chegar, é previsto que venha com mais força, uma nova pandemia. A fome aumente e as guerras ainda mais se intensifiquem. Então, quando esse cavalo vier, vai ter uma nova pandemia, a fome vai aumentar, as guerras ainda vão se intensificar. E ainda as feras da terra, para que matem 1/4 da população. A respeito das feras, agora a gente vai falar das feras, vale mencionar que fera se trata do próprio ser humano. Segundo o dicionário, uma fera pode significar um animal feroz, geralmente um mamífero carniceiro, ou também uma pessoa cruel. Então, quando fala de feras da terra, não se trata só de bicho, se trata também de ser humano. Entendeu? E quando a gente lembra de animal feroz, o que a gente vê? Protestos nas ruas, essas pessoas jogando gases, essas marchas progressistas, de pessoas enfurecidas. Aqui, as feras da terra. Né? Vamos lá. Seguindo então, agora falando, reservando um espacinho para falar do acordo de paz recém-feito em Israel. A Bíblia diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 5:3, vamos ver aqui, pular para o próximo. Aqui. 1 Tessalonicenses 5:3, pois que, quando disserem há paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. A gente vê que foi selado ali um acordo de paz, mas ninguém respeitou. Então, quando disserem a paz e destruição, então vai vir repentina destruição. E a gente vê que depois desses cavalos que passou, cavalo da peste, cavalo da fome, cavalo da guerra, parece até que deu uma aliviada, não é mais tão intenso que nem antes. Então, quando disserem a paz e segurança, vai vir ainda repentina destruição, vai vir ainda o cavalo preto. E com esse cavalo preto vão determinar uma nova pandemia, vão determinar uma nova guerra e ainda a nova peste, pandemia, qual era a outra? E fome, né? A inflação. Então é isso, né, gente? Vamos ver. Justamente depois dos 3 cavaleiros, a espreita do 4º cavaleiro chegar. Estou lendo aqui no caso, né? Justamente depois dos 3 cavaleiros e a espreita do 4º cavaleiro chegar, é assinado um acordo de paz em Israel. E bem sabemos de como está escrito, quando disserem há paz e segurança, virá uma repentina destruição. Tá ok? Voltando aqui para mim agora. Seguindo aqui no documento que a gente está lendo, porque desde sempre se diz que já é o fim. Agora a gente vai falar de que sempre se diz, né? Desde que é pequeno, os mais velhos, né? Eu, no caso, sou novo, ainda tenho 23 anos, né? Mas para quem já é mais velho, vai se lembrar de que desde muito tempo as pessoas sempre falam Jesus está voltando, ele logo vai estar aí, né?
E as pessoas de tanto ouvirem isso, desde sempre e nunca chegou ainda Jesus, né, já nem acreditam mais nessa volta de Cristo, né? Então, primeiramente, por que desde antigamente, desde o tempo dos apóstolos, é anunciado que Cristo já estaria voltando? A resposta mais simples para isso é que justamente Cristo não disse em qual dia ele iria voltar. Como bem sabemos, somente nos deixou dicas e sinais que haveriam de sua volta. Portanto, os cristãos e os apóstolos daquele tempo já acreditavam na iminência da volta de Cristo. E desde então é anunciado em todas as igrejas a volta de Cristo. Só que agora, que nem esse estudo que eu estou fazendo para vocês, o que a gente tem de diferente de agora para aquela época? O que a gente tem agora para dizer, não, agora mesmo Jesus ele está realmente no tempo que ele vai voltar, ele está por voltar. O que agora a gente tem de diferente? Porque agora a gente tem que anunciar que realmente Cristo está voltando no nosso tempo e nós somos a geração que vai ver ele chegar? A diferença é justamente o cumprimento de sinais e profecias do qual a gente está falando desse estudo. Porque eles estão acontecendo tudo ao mesmo tempo e com muita intensidade. Guerras, fomes, pestes, desde a pandemia até ainda os dias de hoje. Não é? O qual a diferença justamente cumprimento de sinais e profecias, no qual falamos desse estudo, no qual é diferente dos tempos passados. O cenário está sendo preparado para o governo do anticristo. O mundo inteiro ele está sendo preparado e encaminhado para o governo do anticristo, para ele se estabelecer. A terra ela geme com dores de partos. As pessoas perdendo a fé. A terra ela geme com os terremotos, com os furacões, com as tempestades, com as enchentes que acontecem ao redor do mundo. Então a terra está avisando. As pessoas perdendo a fé, apostasia, isso que eu acabei de falar hoje, é outro sinal de que Jesus está voltando na nossa geração. Os cavaleiros do Apocalipse, que nem eu mencionei para vocês, tudo isso acontecendo nesse tempo agora. Os cavaleiros do Apocalipse, que eu expliquei para vocês, que se cumpriram agora, nesses dias atuais. As moedas digitais, que vai ser a ferramenta do governo para você exigir e aceitar a marca, né? Acordos de paz e também guerras, tal qual a Bíblia menciona. Existe também a teoria bíblica de que o tempo total... eu vou explicar agora por que já desde Jesus Cristo falava que ele seria o tempo do fim, né? Existe a teoria bíblica de que o cumprimento total do tempo de Deus seria 7.000 anos, né? Que nem os 7 dias que ele criou o mundo. Sendo 2.000 anos do tempo de Adão até Moisés, 2.000 anos do tempo de Moisés até Jesus, e por fim outros 2.000 anos da morte de Cristo até a sua volta, o qual se cumpriria mais ou menos nessa geração que a gente está agora. E depois 1.000 anos de seu reinado, que é aquele milênio que se fala da Bíblia. E por fim, o juízo final. E que os anos entre a sua morte e a sua volta seria considerado o fim dos tempos. Então, os anos desde que Jesus morreu até os anos da sua volta, esse período de tempo se chama o fim dos tempos. Apesar de ser um período longo, é o período que se denomina fim dos tempos. A gente vai ver isso em Atos 2:17, ó. Um exemplo disso, né? Atos 2:17 diz assim: nos últimos dias, deixa eu aumentar aqui. Vamos lá. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Aqui a gente está falando do derramamento do Espírito Santo. Eu esqueci de pôr essa passagem aqui, mas tem lá quando Pedro falou, quando eles receberam o Espírito Santo. Isso, Pedro ele vai falar que é o cumprimento dessa profecia, de que de que Deus derramaria do seu Espírito, no caso o Espírito Santo, e os seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Isso Pedro falou quando receberam o Espírito Santo desde aquela época. Então, desde aquela época até agora,
entraria dentro dessa janela que seria considerado o fim dos tempos. Por isso, então, que é dito que desde aquele tempo até hoje é considerado o fim dos tempos. Mas a nossa geração tem essa diferença dos sinais se cumprindo, que diz que Jesus realmente está às portas, tá bom? No caso destes últimos dias, abrangem desde os apóstolos até os dias atuais, né? Que nem eu falei, eu estou lendo aqui no caso, né, o documento. E vale lembrar que existem diferenças de calendário. Pode não ser cravado 2000 anos, mas que essa contabilidade apontaria para os dias da volta de Cristo, tá? Então aqui a gente falou do porquê sempre se fala, né, que já Jesus está chegando e tudo mais, né? E que antes as pessoas entraram na rotina de dizer isso, e antes elas diziam só por dizer, porque está escrito na Bíblia que Jesus ele está por voltar, e as pessoas elas liam esse texto e falavam, não, já vai voltar. Só que agora o que a gente tem de diferente é justamente esse cumprimento de sinais que a gente vê ao redor. Mudando o tópico, de novo, a gente vai falar de outro sinal agora. A abreviação dos dias. Para entender esse sinal, você aí vai precisar da sua percepção pessoal, porque eu não tenho aqui como te provar de forma escrita e visual ou te dizendo aqui. Você mesmo que vai ter que perceber e concordar comigo se eu estou dizendo a verdade ou não. Você mesmo já sentiu que os dias eles estão mais curtos e que o tempo ele está passando mais rápido? Antes a gente tinha noção que o dia ele durava mais tempo, parece que o tempo ele era mais devagar, dava tempo de fazer mais coisas durante o dia. Hoje não dá mais tempo de quase fazer nada, porque o dia ele passa muito rápido. 1 hora antigamente dava para fazer um monte de coisa, e 1 hora hoje ela passa rapidinho, você nem vê a hora passar. E mais pessoas também perceberam esse fator. Algumas pessoas percebem essa abreviação de dias, outras já nem se ligam, né? Então depende muito de como é a sua percepção. E com isso se cumpre a profecia de abreviação dos dias, que está em Mateus 24, 22, aqui, ó. Mateus 24, 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Beleza? Agora sim a gente vai falar de um tópico importantíssimo, que é a volta surpresa de Cristo. A gente vai falar a respeito da volta surpresa. Vamos ler alguns versículos antes, algumas passagens da Bíblia. Vamos lá. Aqui não tá, porque no documento estava separado, né? Ficou difícil de tirar o print. Mas aqui ele tá em Apocalipse 16, versículo 15, tá? Apocalipse 16, versículo 15. Diz assim: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Eis que venho como ladrão, ou seja, sem avisar. Né, só vai dar sinais, né, da sua volta. A gente vai ver isso como mais para frente. Mas aqui ele está dizendo que ele vai vir como ladrão, não vai se saber o dia, a hora exata da chegada de Cristo, né? Outro versículo, 1 Tessalonicenses 5:2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, né? Mateus 24, 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Aqui é Jesus falando. Então o dia e a hora exato ninguém sabe, só o Pai, né? Deus no caso. Mateus 25, 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, mais uma vez, Jesus está falando que não vão saber o dia e a hora que o Filho do Homem há de vir, não é? Então, para desenvolver os pontos a respeito desse versículo e por que a volta de Cristo vai ser algo surpresa, algo que as pessoas vão estar seguindo suas vidas normais e nem vão perceber, a gente vai desenvolver aqui. Os relatos dos apóstolos e até mesmo de Cristo já enfatizaram que a sua volta seria de surpresa.
No caso, eles usam a alusão de que viria como um ladrão. Já várias vertentes do cristianismo concordam no que seria o arrebatamento surpresa. Sendo assim, vale considerar que, se a volta de Cristo será uma surpresa, então poucos estarão preparados para sua volta. Portanto, o mundo não vai estar num caos absoluto, mas sim vai estar tudo normal. Então, apesar de se cumprir os sinais, as profecias e tudo que eu disse para vocês nesse estudo, a perseguição, a tribulação, a fome, a poste, a fome, a peste, as guerras, a sociedade ainda vai estar normal. Apesar de todos os sinais ainda estarem se cumprindo, não vai estar tudo um escândalo generalizado. As pessoas ainda vão estar casando-se, dando-se em casamento, marcando viagens, planejando negócios e seguindo suas vidas normais. Por isso que o cumprimento de sinais só vai ver quem estiver atento, quem estiver em dia com as escrituras da Bíblia e preocupado com as coisas que acontecem ao seu redor. Porque se o mundo distrai, vai continuar distraído e nem vai perceber tudo o que acontece, né? Que a sua volta seria de surpresa. No caso, usa-se a alusão que viria como ladrão. Já várias vertentes do cristianismo concordam que seria o arrebatamento surpresa. Ah, tá. Deixa eu ver. Eu voltei atrás, é que eu me perdi na leitura. Portanto, o mundo não estará um caos absoluto, mas sim tudo normal, né? Agora sim, recuperei. É fato que Jesus e os apóstolos deixaram muitos sinais de coisas que aconteceriam, tais como vimos antes, terremotos, pestes, anticristo e afins. Portanto, os sinais da vinda só seriam visíveis para aqueles que estiverem atentos. Porque então, se no mundo todo ocorresse terremotos, pestes, guerras, a grande maioria já saberia, né? E não se cumpriria que ele viria como ladrão. As pessoas todo mundo já ia saber que Cristo ia chegar. E o que eu vou dizer ainda agora é uma interpretação pessoal, né? Acrescentar uma visão pessoal que eu tenho. Mas eu cuido ainda que as pessoas não vão nem perceber quando o anticristo se estabelecer. Porque não vai ser algo que vai estar na cara. Senão todo mundo saberia e diriam, anticristo está ali, então agora marca aí 7 anos. 7 anos agora Cristo vai chegar. Ou ainda, o anticristo, marca aí 3 anos e meio que Jesus vai chegar. Então não é surpresa, vai saber certinho a hora que Jesus vai chegar então, né? Sendo assim, não se cumpriria o que está escrito de que ninguém sabe o dia e a hora. Claro que ele está falando da hora exata, então 3 anos e meio, você pode ainda não saber a hora exata, né? Quando o anticristo vier. Mas a maioria das interpretações bíblicas sugere que o anticristo seja uma pessoa. E pode ser mesmo, não estou dizendo que não, é mais uma interpretação pessoal. Mas eu acho ainda que existe a possibilidade do anticristo ser um governo ou sistema, né? Como um todo, né? Submissão ao sistema, né? Mas pode ser também um homem, tá? Então, que as pessoas não vão nem perceber. E por isso Jesus ele vai vir de forma surpresa. Então vão ter passado pela tribulação e nem vão ter percebido, né? Isso no caso para quem é da vertente do pós-tribulacionismo, né? Eu no caso sou pós-tribulacionista e depois eu vou falar um pouco a respeito dessa questão, tá? A expectativa de algumas igrejas é que a marca da besta seja um chip. Agora a gente vai falar disso. Ou uma tatuagem. Não, a marca da besta vai ser um chip ou uma tatuagem. Mas aí cabe a pergunta, e se não for? Então as pessoas passariam pela tribulação sem nem perceber. Porque a Bíblia não fala de chip nem de tatuagem, ela fala de marca. E também nem perceberiam quando a tribulação começaria, porque no cenário atual do mundo, muitas profecias e sinais de Deus se cumpriram, que nem eu desenvolvi aqui com vocês nesse estudo. Entretanto, as pessoas continuam indo aos seus trabalhos, marcando as viagens, casamentos, negócios. No caso, eu estou lendo aqui no documento, né, que eu já falei sobre isso. E a sociedade como um todo ainda parece tudo normal. Não falta comida nos mercados, as pessoas continuam seguindo as suas vidas normalmente. Desse mesmo jeito é que se cumpre essa escritura, que agora eu vou mostrar para vocês. Se tudo continua do jeito normal e os sinais da volta de Cristo se cumprem sem que as pessoas percebam, nisso se cumpre essa profecia aqui, ó, Mateus 24:42. 2 homens estarão no campo,
Um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Então as duas estavam no campo trabalhando. E a outras estavam trabalhando no moinho. No caso, os homens estavam no campo e as mulheres estavam no moinho, estavam trabalhando. E uma foi levada e outra foi deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor. Eles estavam seguindo suas vidas normais. Então, alguns vão estar atentos e outros não vão nem perceber a tribulação passar. E, de repente, Jesus vai voltar, com todos os sinais que se cumpriram e nem perceberam. Entendeu? Esta passagem é um exemplo de como as pessoas estarão seguindo suas vidas normais e, de repente, serão arrebatadas. Né? Tem mais versículos na frente aqui, vamos ler eles aqui. Vamos lá. Mateus 24, 37 e 39. É esse o que vai na sequência? Vigiai. Esse aqui faltou pôr. Vigiai. Tem um versículo aqui no documento que diz assim: Vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Né? Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E agora, na sequência, vai dizer aqui. Mateus 24, 37 e 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, enquanto alguns nem sabiam o que estava acontecendo, Noé e sua família sabiam. Né? Então, assim, da mesma forma, vai ter os que vão estar sabendo, os que vão estar prestando atenção nos sinais, e os que vão estar preocupados com a coisa do mundo não vão nem ver. Entendeu? E nem vão perceber a tribulação passar com tudo o que está acontecendo. Né? Assim como era nos dias de Noé. Tá? Lucas 21, 34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Mais um complemento aqui da mesma coisa que eu estou dizendo aqui para vocês, né? Mas então, se por um lado ninguém sabe o dia e a hora exata, por outro lado, na verdade, a Igreja de Deus saberá o tempo que Jesus há de voltar, por causa desses sinais que ele deixou. No caso, eu estou lendo o documento aqui, né? Portanto, a Igreja de Deus, os santos, tendo conhecimento da Bíblia, perceberiam os sinais, cumprimento de profecias e ainda teriam sonhos, como é falado, né? Alertando que o tempo estava próximo, porque Deus sempre avisa previamente tudo o que irá fazer. Como o meu algoritmo, né, das minhas redes sociais, eu acompanho só coisas de cristianismo e coisas cristãs, aparece volta e meia gente para mim que teve sonho, avisando, gente, eu sonhei com a volta de Cristo e vai acontecer. Tem muita gente sonhando com as voltas de Cristo e recebendo sinais, visões de que é essa geração que a gente vai ver a volta do nosso Senhor. Vamos ler mais um versículo aqui. Lucas 21, 31. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto, né? Quando a gente vê todos esses sinais acontecendo, a gente vai saber que o reino de Deus ele está próximo e está por chegar. Outro ponto é a distração. Agora a gente vai falar de distração também. Fará também que as pessoas sejam pegas de surpresa e as preocupações da vida, trabalho, viagens, seriados, que nem a gente está falando, ele vai complementar mais uma vez. Viagens, trabalho, seriados, festas, redes sociais e o fenômeno da bolha social. No caso aqui, a bolha social hoje, as redes sociais ela tem a questão do algoritmo. Então, no teu celular, na tua rede social, só aparece assuntos do seu interesse. Não é mais aquela coisa você saber de tudo que tá acontecendo. Você só sabe agora das coisas que te interessam. Então, só vai aparecer para você sinais de profecia, sinais de cumprimento, se o teu algoritmo for algoritmo de cristão.
de coisas que te interessam. Se isso te interessa, é isso que aparece na tela do teu celular. Se você é alguém que está alinhado com a Bíblia, você também vai ver esses cumprimentos. E o fenômeno da bolha social, ele te fecha naquilo que é a tua área, e o teu mundo é aquilo, você não sabe o que acontece fora da bolha social. E isso te fecha e te mantém distraído para o que acontece no mundo. E isso faz com que as pessoas estejam completamente distraídas e nem percebam os sinais que acontecem ao redor do mundo e na sociedade, fazendo que só percebam quando já for tarde. E junto com a distração está o engano, pois os dois trabalham em conluio, distração e engano, tá? Se de um lado o mundo está te distraindo, por outro ele está te enganando, assim como foi com as vacinas, assim como é com a política, porque a política hoje, ela, além de te perseguir, ela te engana. Essa briga hoje de direita e esquerda, que nada mais é duas faces de uma mesma moeda, coloca pessoas uma contra as outras para brigarem entre si e não verem o que de fato está acontecendo na sociedade. Então é Lula e Bolsonaro, é a esquerda e a direita, um brigando contra o outro, enquanto todas as outras coisas acontecem ao redor. E até mesmo nas igrejas, porque muitos fiéis veem os sinais do tempo do fim, mas esperam as autoridades da igreja se manifestar. Mas para se realmente começarem a se preparar, esperam que a igreja diga, não, agora sim, agora é a hora, vamos lá, pessoal. Mas enquanto isso, as pessoas veem as coisas se cumprir, mas esperam falar, não, o Papa vai avisar, o pastor tal vai avisar a hora que começar a tribulação, o profeta tal ele vai avisar. E nessa que muita gente vai ser pegada de surpresa, né? Então é esse o ponto da volta surpresa. O ponto-chave desse tópico é esse, que os sinais eles vão todos se cumprir, que nem está se cumprindo agora, só que não vai ser aquele alarde mundial e também não vai estar tão na cara, porque senão todo mundo ia saber. Senão a volta de Cristo não seria uma volta surpresa. Por isso, esse vídeo de aviso aí para todos vocês, de se arrependerem e voltar para Cristo, que ele realmente está chegando, né? A gente vai falar mais sobre isso na conclusão. Agora, o último tópico, é um tópico mais à parte, né? Mas que é interessante a gente discutir, é o possível anticristo, né? Neste tópico vamos falar do assunto recente, a respeito do acordo de paz que houve em Israel. Isso agora foi um negócio bem recente, né? E demais movimentações do presidente americano, no caso o Donald Trump. Vale ressaltar que não estou determinando que é ele, é cravado, é ele. Não estou determinando, é só um negócio para a gente prestar atenção e ver em quais assuntos ele está envolvido. No caso, a gente está falando do Trump, né? Um homem que tem se envolvido ativamente em vários assuntos mundiais. Ele atua diretamente para mediar a paz de Israel e Palestina. E também ele atua para mediar a paz da Rússia e Ucrânia, da Rússia e a Ucrânia. Atua em conflito ainda frio com a Venezuela e até com o nosso Brasil, né? Sendo o salvador da pátria, né? Mandando sanções para os nossos juízes, né? Que perseguem o nosso povo, né? Sendo assim, ele já é muito amado pelos povos do mundo inteiro. A Bíblia relata que ele seria... a interpretação do cristianismo relata que ele vai ser um homem que as pessoas vão gostar dele, vão amar ele. Já que ele já se coloca como um defensor da liberdade, mediador da paz em conflitos de guerra. É ele que está ali mediando a paz da Ucrânia, da Rússia, também a paz de Israel. É ele que está tentando proteger o nosso Brasil contra os nossos juízes. É ele que está combatendo o narcotráfico na Venezuela. É ele que ele e a nação americana, ele e a nação americana, que são a polícia do mundo, que defendem a liberdade e a democracia, que combina tudo com o que o anticristo é, né? Não estou cravando o que mas é algo que a gente tem que prestar atenção. Que ele já é alguém muito amado e que se encaixa nesses moldes.
E o seu surgimento está diretamente alinhado com a ideologia dos cristãos, porque muitos cristãos vão ser enganados. Isso está também em profecia. Está também escrito que os cristãos vão ser enganados. Porque há uma pessoa de direita que se coloca a favor da liberdade, então pelo engano vai pegar muita gente. Somente os cristãos despertos e os que vão estar atentos aos sinais da Bíblia vão perceber. Vale lembrar que não convém que o anticristo seja de esquerda. Está esperando um anticristo comunista? Isso é pouco provável. Porque ele vem justamente com a missão de enganar a população. Como é que alguém vai enganar a maioria se a maioria odeia ele? Né? Enganar a população, inclusive os cristãos. O anticristo ele vai enganar muito os cristãos. Ele vai querer enganar muito os cristãos. Como é que ele vai enganar cristãos sendo de esquerda? Né? Como é que ele vai surgir no molde da esquerda e querer enganar cristão? Não vai. Então ele vai surgir nos moldes da direita. Então ele vai ser um cara que vai se vestir de conservadorismo, vai defender pautas da Bíblia, vai se manifestar como um anjo de luz, mas por baixo ele vai ser aquele homem assolador que a Bíblia relata, não é? Uma pessoa de esquerda não tem o respeito da maioria, então ele vai surgir nesse molde mesmo de direita. E também, além do Trump, muito se fala do genro dele, porque é ele que intermedia os acordos debaixo dos panos, né? O Jared Kushner. Ele é um cara que vem de Israel, ele é judeu, né? Ele que intermediou os acordos para o Trump. Ele é um homem judeu totalmente alinhado com os assuntos de Israel. É um homem muito rico e tem um prédio em Nova York com o número 666. É um homem que investe em transhumanismo e tem muito capital invertido. Um exemplo recente é a compra da EA, que é uma empresa de jogos eletrônicos, pelo fundo de investimento que ele administra. É um fundo árabe que ele tem muito poder de aquisição e muito poder empresarial, né? Sendo, logicamente, o genro de Trump e muito respeitado em Israel. E é ele que, por debaixo dos holofotes, ele que intermedia os acordos, né? Ressaltando novamente, não estão determinando quem é o anticristo, mas vale a importância em prestar atenção nas ações, que cada um está tomando, tá bom? Esse é o estudo, então. A gente só vai fazer agora a nossa conclusão, não é? Alguns pontos que eu quero deixar claro aqui para vocês e algumas recomendações, não é? Conclusão. Concluindo então esse estudo, fica a minha contribuição para vocês, tá? Que é a minha responsabilidade, já que como eu sei das coisas, é minha obrigação espalhar dessas coisas que eu sei. Não posso enterrar o meu talento, né? Tem que ser espalhado e avisar o máximo de pessoas e que recebam, né, o aviso, o alerta, para que não possam dizer que não foram avisados, né? Então fica como minha contribuição a todos os cristãos que realmente estamos nos dias finais que antecedem a volta de Cristo. Apresentei aqui os fatos e as passagens na Bíblia que confirmam essa tese. É bom que a gente esteja alertas, porque eu não sou o único que está dizendo isso. Já vários cristãos, alguns influencers também, estão anunciando essa volta de Cristo, tá bom? Então não sou o único que está dizendo isso, né? Pessoas também muito entendidas em geopolítica veem o cenário mundial caminhando também para uma certa destruição em massa, né? Existem relatos de pessoas que têm sonhos e visões alertando que a volta está próxima, que nem falei antes, né? Tem pessoas tendo sonhos e revelações, vendo arrebatamento e vendo Jesus chegar. Também de gente entendida da Bíblia que diz que Cristo está voltando, gente que lê e vê a Escritura e também concorda que nós somos a geração que verá a chegada de Cristo. E com base no que a gente estudou hoje, de tudo que apresentei para vocês, vimos que o mundo está sendo preparado para a chegada do anticristo. Está tudo sendo ajeitado para ele chegar. Pois os governos já têm projetos de controle social nas moedas e identidades digitais. E a CBDCs não é só algo de um país. Vários países do mundo estão planejando implementar também.
Então a nossa sociedade, ela foi preparada nesses últimos anos para a chegada. Vai ter moeda digital, vai ter controle social, que nem é na China, controle social, para ele simplesmente chegar e estabelecer o poder dele. Já está quase pronto. Outro ponto é que o mundo está dividido em uma bipolaridade. As pessoas estão uma contra as outras, como esquerda e direita, pró-Israel, pró-Palestina, o conservadorismo e o progressismo. Isso tudo para enganar e distrair as pessoas enquanto as verdadeiras coisas acontecem ao redor, que nem a gente falou antes, e prepará-las para a nova ordem mundial, essa que vai ser regida pelo anticristo. É por isso que eu e a minha família, a gente largou a vida nas cidades, né? Eu já dei testemunho para algumas pessoas. A gente, no caso, tinha empresa, morava numa casa boa e agora a gente decidiu ir morar em sítio, né? Porque a gente é da corrente pós-tribulacionistas, nós acreditamos que a igreja vai passar pela grande tribulação. Isto que é que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação, obedecendo assim a ordem de sair dos grandes centros e se refugiar nos montes, onde plantaremos o nosso próprio sustento para não se sujeitar à marca da besta. Então lá, plantando a nossa própria comida, a gente vai estar livre de se sujeitar à marca da besta. Aqui tem uns versículos aqui que eu vou ler. Aqui, ó. Mateus 24:16 diz assim: Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Judéia aqui depende da interpretação, né? Tem várias interpretações, mas aqui, nessa específica que eu vou dizer, Judéia remete às cidades, grandes centros, onde vai acontecer a maioria das perseguições, né? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Mateus 24:28, porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Cadáver é o alimento, né, das águias, né? O alimento dos corvos, ele vai dizer em algumas traduções. Cadáver é alguém morto. Morto espiritualmente, não tendo conhecimento da Bíblia. Então, aquele que estiver morto espiritualmente vai ser guiado, vai ser enganado e vai ser perseguido pelo governo. Ali as águias, os corvos, entendeu? Então vai ser alvo fácil para esses corvos pegar. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. E quem estiver nos montes vai ser resguardado. A Bíblia fala, em Apocalipse, que a igreja de Deus vai ser guardada da grande tribulação, mas não arrebatada. Vai ser guardada para que passe tranquila o período da tribulação. Um tipo de igreja, tá? No caso a Filadélfia, e outra igreja vai sofrer perseguição e morte, né? Algumas delas, no caso a Esmirna, a igreja de Esmirna. Quem entende bem do livro de Apocalipse vai saber. Como o tópico é desse estudo defender que hoje, que nosso tempo é o tempo da volta de Cristo, esse tópico fica daí para algum outro estudo aí, tá? Mas então, nos grandes centros onde vai acontecer a maior parte da perseguição e a igreja vai estar na terra, então é no sítio que as pessoas vão estar seguras, entendeu? Por isso que eu e minha família, dando parecer para todo mundo que a gente largou a empresa, largou a vida boa, para plantar mandioca e cuidar de porco aqui para ter o sustento, para se libertar da marca da besta, para não se sujeitar à marca da besta, não é? E não adianta procurar uma brecha, pois em Apocalipse diz que ninguém poderá comprar ou vender se não tiver a marca da besta, de modo nenhum escapará do sistema usando Bitcoin ou algum outro meio, a menos que o Bitcoin ou algum outro meio também faça parte da marca da besta. Porque não se trata só de uma moeda. Não é, a marca da besta não é uma moeda em si. É o nome, o número ou sinal. Se você tiver um dos três, você está marcado. Então a Bíblia nesse ponto ela é implacável. Apocalipse 13:17, ó. Vamos ver aqui. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal
ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então não vai comprar, não vai pagar o aluguel, não vai ir no mercado, não vai se não tiver nome, sinal ou número da besta. E não tem escapatória. Não tem Bitcoin, não tem nada. A menos que isso faça parte do sistema da besta. Entendeu? Então é isso. Seguindo aqui. E para finalizar, a última coisa que eu queria dizer para vocês é que se santifiquem. Procurem se aproximar de Deus enquanto ainda se pode achá-lo. Porque depois que Jesus voltar, já era. Só quem tiver o selo do Espírito Santo é que será arrebatado. Por isso também a importância de estar batizado. Eu vou deixar aqui no documento um link. No documento vai estar um QR Code, você vai poder escanear. Aqui no vídeo eu vou deixar editado também uma imagem com QR Code para vídeo de batismo feito pela minha mãe, que é da forma correta de se batizar, né? Mas, então, a importância de estar batizado para receber o selo do Espírito Santo. Vou deixar aqui um vídeo a respeito do batismo, tá? Isso que eu já falei. Além do mais, se você tiver problema com algum conhecido, com algum amigo, com algum parente, com algum familiar, alguma treta antiga do passado, alguma coisa mal resolvida, vai agora se reconciliar. Vai resolver tudo de ruim que tem na tua vida. E depois disso, procure primordialmente a palavra de Deus e a santificação. Arrependam-se dos seus pecados. Se Jesus Cristo está prestes a voltar, a gente tem que se santificar. De tudo que eu falei hoje, isso é o mais importante. Tá em dia com Deus, para a gente ser salvo. Deus, ele sempre é, e foi, e continua o mesmo Deus. Ainda é pecado, foi e ainda é pecado avareza, glutonaria, embriaguez, fornicação, adultério, idolatria, homossexualismo, semear contendas, semear discórdias, causar brigas, entre outras coisas. Tudo isso ainda é pecado. E a diferença crucial entre Sodoma, Gomorra e a cidade de Nínive é uma. Uma foi condenada, uma foi destruída por fogo e saraiva, e outro foi libertado, outro foi perdoada. Qual é a diferença de Sodoma e Gomorra e a cidade de Nínive? É justamente o arrependimento, que foi o fator decisivo que salvou a cidade de Nínive da condenação. Portanto, eu vou reforçar mais uma vez: arrependam-se cada um dos seus pecados, reconcilie-se com quem quer for que tenha problema, mágoas do passado, enfim, qualquer coisa, reconcilie-se com seus irmãos, batizem-se e busquem a Deus de todo o coração. Graça e paz a todos vocês, Deus esteja com todos vocês, consolo do Espírito Santo também, e que Jesus chegue logo, né? Amém. Obrigado por ter ficado comigo e até o final, e é isso, tamo junto. Mais uma coisa que eu vou acrescentar para vocês, eu vou deixar no documento ali alguns perfis no Instagram que vocês podem acompanhar para estarem atentos nos sinais das coisas que acontecem no mundo. São perfis, alguns jornalísticos, outros de meio cristão mesmo, para vocês ficarem atentos a todas as coisas que acontecem no mundo. Valeu, obrigado e tamo junto.